Olá, estamos aqui no segundo simpósio de tecnologia em agroindústria do Instituto Federal Baiano, campus Guanambi. Eu sou o professor Cazé Oliveira, Bugs Cook, que basicamente Bugs Cook é um cozinheiro de insetos, e eu vou falar nesse mini curso sobre o mercado de insetos alimentícios. Eu sou biogastrólogo, sou formado em biologia e gastronomia, e o meu histórico na alimentação, na gastronomia com insetos, ele começa na infância. Eu nasci e venho de uma região que era normal o consumo de tanajuras, principalmente, que são as formigas içás, de cupins e grilos. E também eu tenho um histórico de empreendedorismo, porque logo nos meus primeiros trabalhos, que foram em bares, restaurantes e doceiras na Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, eu já fazia alguns pirulitos desde criança, aos 7 anos. Meus pais também faziam doces para vender e eu já acrescentava alguns insetos nesses pirulitos, principalmente em festas, e fazia muito sucesso na época. Bom, eu sou formado, eu tenho algumas especializações em gastronomia, com bacharelado e licenciatura em biologia, e pós-graduação em gastronomia e cozinha autoral pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou membro da CIELBA, que é a Sociedade Internacional de Educação Líbano-Brasileira, e também sou professor convidado do curso de Gastronomia Sustentável do IFSP, que é o Instituto Federal São Paulo, lá no campus São Paulo, que é o campus Armênia. Bom, antropoentomofagia e entomofagia. Esse termo, eu até costumo brincar que é um termo trava-língua, antropoentomofagia. Mas ela vem de 3 palavras gregas, que é antropon, de antropologia, ento, de insetos, e fagem, de comer. Então são seres humanos comendo insetos, e entomofagia, ento, de insetos, e fagia, de comer, que são animais comendo insetos. O termo mais utilizado mundialmente, muitos países ainda utilizam o termo entomofagia. E o termo antropoentomofagia foi cunhado aqui no Brasil por um dos grandes pesquisadores dessa área, que é o professor Heraldo Medeiros, da Universidade Estadual da Bahia. Então, na verdade, Universidade Estadual da Bahia, professor Heraldo Medeiros, meu amigo e também da Asbrace. Inclusive, eu até tenho aqui para mostrar para vocês alguns livros, e um dos livros foi um dos primeiros livros do professor Heraldo Medeiros, está aqui, ó, tá? Dá para vocês verem aí, ó, um dos primeiros livros sobre o tema no Brasil. Depois nós tivemos esse outro livro, que foi organizado pelo professor Ramon, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, a qual foi um trabalho aí com vários autores, e tem vários outros livros também. O professor Ramon também organizou o livro de receitas, e depois, quem tiver interesse aí pela literatura ou pela bibliografia, pode mandar um e-mail para a gente, que nós teremos o maior prazer em atender vocês. Bom, vamos lá. Começando a falar um pouco da história, através das técnicas, da técnica específica do isótopo do carbono, porque existem 2 técnicas. Uma é a datação do carbono, que é o carbono 14, que a gente determina tempo. E a técnica dos isótopos de carbono, a gente consegue determinar não só a composição de um certo material, quanto a gente consegue também determinar de que região que ele vem. E através dessa técnica, dos isótopos de carbono, comprovou-se que os primeiros humanos se alimentavam basicamente de insetos e frutos. Também tem a técnica dos cropólitos, que é copro, fezes, e litos, são rochas, são fezes que acabam sendo petrificadas e ficam impressos nessas rochas. E através dessa técnica também, principalmente em algumas regiões do México, se comprovou que nessas fezes tinham também insetos. E aí a gente vai
avançando um pouco na história, mais atual, não dessa época dos fósseis, mas de uma era mais atual. Aqui, por exemplo, aqui embaixo, aqui, ó, vou mostrar para vocês com o mouse, está escrito cartas. São as cartas de São Vicente. São as cartas que o padre José de Anchieta enviou para Portugal, e nessas cartas o padre José de Anchieta, na época do descobrimento do Brasil, já relatava o consumo de insetos pelos moradores locais. Tá? E aí aqui também tem uma coisa bastante interessante, alguns dos primeiros animais dos planetas. Dentre esses animais, a barata, né, ela configura, né, como, né, e a barata é um inseto. Ó, fóssil de barata viveu antes dos dinossauros. Fóssil de dinossauro que viveu, fóssil de barata, desculpa gente, né, que viveu antes dos dinossauros, é achado em Santa Catarina. Então a barata, né, como vocês sabem, né, ela é um inseto muito resistente e já vive aqui, já habita aqui há muito tempo, né? E também, né, a gente pode comprovar o consumo de insetos, né, através dos livros sagrados, da Bíblia. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, em Mateus 3, 4, Marcos 1, 6 e no Levítico também há referências sobre o consumo dos insetos. Na Torá também, que é um livro sagrado dos judeus, também a Mistivá 151, que é uma Mistivá positiva, fala sobre o consumo de insetos, mais especificamente sobre o gafanhoto. Depois temos aqui também as cartas de Monteiro Lobato. E voltando um pouco na Bíblia, antes de falar do Monteiro Lobato, eu quero lembrar uma passagem, né, a de Mateus e Marcos, que fala assim: e ele, João, veio do deserto e trajava-se com peles de camelo e se alimentavam de mel e gafanhotos, de mel silvestre e gafanhotos. Então, o gafanhoto ele é muito consumido no mundo inteiro, e essa passagem bíblica, né, nos relata isso. Além do maná também, que é um subproduto de insetos, tá? O maná, o pão que cai dos céus. Bom, falando do nosso querido Monteiro Lobato, ele, através de um registro de cartas, acabou gerando 2 livros, né, que é primeiro e segundo tomo, que se chama-se A Barca de Gleire. E no segundo tomo desse compilado de cartas que ele mandava para o amigo Rangel, numa das passagens, Monteiro Lobato fala, né, para o amigo o que ele estava comendo, e era a tanajura, que, segundo Monteiro Lobato, era considerado o caviar do Vale do Paraíba. Tá? Vamos lá. Então, agora, muito importante para quem é da área de vocês, da área de agroindústria, porque o mercado de insetos alimentícios, ele é um mercado mundialmente muito bom. É um mercado gigante, né? Eu vou falar apenas um pouquinho sobre ele aqui, mas é um mercado muito bom. O principal mercado é o mercado de vivos, né? Alimento vivo, de insetos vivos, ou desidratado para pets, que são os animais de estimação. Tá? E geralmente ofertado como alimento vivo, como enriquecimento ambiental. Tá? Isso ajuda muito, inclusive, na domesticação, principalmente de aves, e faz com que o animal tenha, né, aquela sensação mais natural de enriquecimento mesmo, e lembrar, né, esses animais que vivem em cativeiro principalmente, lembrar o ambiente natural dele. Tá? E você também pode incorporar a ração, e aí você pode, né, você vai enriquecer. Aqui, vou até aumentar aqui um pouquinho, é o grupo de animais basicamente insetívoros, além de outros. Tá? Isso aqui é uma pequena parcela. Isso é um ótimo mercado para quem tem interesse em entrar nesse ramo e entrar na agroindústria de insetos. É um mercado que movimenta bilhões aí no mundo inteiro. Tá? E aqui nós temos também um mercado que é o mercado mais específico de ração animal. Vocês viram lá atrás que era destinado a pets, e nesse caso para animais de abate. Então os insetos têm um potencial gigantesco para entrar nesse mercado, competindo com a farinha de peixes. Hoje, a maior parte de farinha ela vem de peixes selvagens, né? Ou seja, de pesca oceânica. E já se observa um declínio, porque você simplesmente, anos e anos e anos, o homem tem ido ao mar e fazer, né,
trabalhando e utilizando-se, né, da pesca de arrasto para conseguir esses peixes que acabam se tornando farinha de peixe para esses animais. Então, os insetos podem muito bem substituir, lembrando, né, que é muito importante falar que basicamente e principalmente utilizados para os animais monogástricos, porém podem também ser utilizados, principalmente a parte de minerais, para bovinos e alguma outra parte também de aminoácido. Isso está sendo estudado também, porque a princípio não teria muita, vamos dizer assim, não, eu não vou nem dizer função, né? Mas é porque os bovinos e alguns animais que são dessa categoria, eles são ruminantes, e esses animais, eles basicamente são, nós chamamos de herbívoros, né, que comem basicamente vegetais, e isso acaba que os insetos são categorizados, né, na categoria animal, mas pode-se utilizar aí os componentes dos insetos para suplementar, principalmente em rações premium para animais jovens, né, bezerros e tudo. Então há bons estudos sobre isso no mundo inteiro. Bom, insetos, o maior grupo de animais do planeta. Gente, sem dúvida nenhuma, não tenho medo de afirmar que nós estamos no planeta dos insetos. Não estamos no planeta dos homens, muito menos, né, uma brincadeira que eu sempre faço, no planeta dos macacos. Os insetos, né, há cerca de 6 milhões de insetos contra uma centena de mamíferos. Então, o planeta é dos insetos, né? De todos os animais da Terra, mais de 80% andam sobre 6 pernas. Em termos de biomassa, somos o planeta do inseto, sim. Somando todos por biomassa, daria cerca de 2.000 quilos de insetos por habitante, só para vocês terem uma ideia, tá? 2 toneladas, 2.000 quilos. Bom, e esses insetos, eles prestam vários serviços ambientais. Todos sabemos, né? Começando aí, eu gosto muito da Black Soldier Fly, BSF, mais conhecida carinhosamente, ou a Hermetia luciens, que é uma mosca, mais conhecida popularmente como mosca soldado negro, né? Black Soldier Fly é soldado negro voador aí. Então, elas são muito importantes na bioaceleração, elas são consideradas bioaceleradores porque elas reduzem volumes grandes de material orgânico em horas. Então elas são muito eficientes. Também os insetos polinizam os nossos cultivos, lembrando que 1/3 de todas as frutas que comemos são resultado de insetos responsáveis pela reprodução das plantas. Então, falando em agronegócio, né, os insetos, sim, além dos insetos alimentícios, eles prestam um grande serviço ao nosso planeta e geram riquezas, né, incontáveis aí. Bom, os insetos, lembrando também, são a base da cadeia alimentar e acabam chegando no homem de alguma forma. Animais maiores comem menores, e eu costumo dizer que as moléculas apenas se transformam, né? Uma galinha, por exemplo, come ali um insetinho e tudo e transforma em biomassa para gerar esse frango que a gente come. Isso é a base da cadeia alimentar, né? E apesar de sermos o planeta dos insetos, tem um detalhe importante. Somente cerca de 2.000 espécies já são catalogados como alimentos. Então há muito estudo ainda sobre isso, mas cerca de 2.000 espécies já são consumidas aí pelos habitantes do planeta. Tá? Eles são muito utilizados também na indústria, como eu falei agora há pouco, em forma de componentes. Alguém já deve ter ouvido falar aí de quitina, quitosana, o corante carmim, que é o corante orgânico mais utilizado no mundo inteiro, vem de insetos. E basicamente tudo que comemos, tudo, mesmo que aquela pessoa que é vegana e aquela pessoa que é vegetariana, em algum momento ela vai se deparar, né, com produtos ou com insetos em seu cardápio. Tá? Por exemplo, a cera de fruta. É muito importante falar isso. Você vai no mercado, você vai num lugar, numa feira, comprar uma maçã, alguma coisa, e olha aquela fruta brilhando. Aquilo ali são ceras, né, que são colocadas para elas ficarem mais agradáveis para o consumidor. E essas são ceras que são, né, ceras comestíveis a partir de insetos. Basicamente, 2 tipos de insetos, e são
insetos são todos esses produtos que eu falei liberados pela Anvisa. Vou falar depois um pouco mais sobre isso. O bicho da seda, por exemplo, ele é utilizado inclusive na indústria de defesa. Tem o professor Ramon, do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, fazendo testes lá com coletes balísticos com bons resultados, tá? Também os insetos podem ser utilizados como controle biológico de praga, entre outros. Gente, insetos são um grande agronegócio. Quem tiver interesse também, né, tem um associado nas Brás que chama pragas.com, e ele e a esposa dele, eles têm uma empresa de tecnologia, de biotecnologia, principalmente de criação de insetos para controle biológico, e eles ganharam, né, a esposa, né, que é uma das gestoras da empresa, ganhou um prêmio de empreendedorismo nessa área de insetos. Então, eu gosto até de citar porque é um grande mercado, tá? Insetos também podem ser utilizados para diversão, em borboletários, educação ambiental e pesquisas em faculdades. Em São Paulo, nós temos um único zoológico de insetos do Brasil, que é o Planeta Insetos, do Instituto Biológico. E aí a gente chega na nutrição, que é um dos caminhos para a agroindústria, nutrição animal, humana, né, na gastronomia e no mercado fitness, através dos Ento-Whey, que são os whey protein a partir de insetos, que são hipoalergênicos, inclusive. Depois eu vou falar um pouco sobre alergia de insetos, mas eu já vou dar um gancho já, né? E sem dúvida são um agronegócio de respeito. Os insetos, falando dessa questão, é bom deixar claro que eles são aparentados na árvore genealógica dos organismos marinhos, principalmente os crustáceos, né? Os chamados frutos do mar. E esses, como eles são aparentados, quem tem alergia a camarão, por exemplo, e a crustáceos, pode ter alergia a insetos alimentícios. Lembrando, tá? Eu gosto de lembrar que apenas um inseto é muito aparentado com o camarão, que é a barata, e uma barata bem específica, que é a periplaneta americana, que é essa barata que chamamos barata de esgoto, ou muitos chamam até de barata caseira. Na minha casa não tem, né? Inclusive eu não crio animais, principalmente invertebrados, na minha casa. Então, pode ter, mas não é um alimento teoricamente novo para muita gente, então é sempre bom testar antes de fazer o consumo, né? É muito importante lembrar isso. Bom, a utilização para o consumo humano geralmente se dá na forma de compostos proteicos, através do entoprotein, como eu falei ali, ou de outros produtos. E o maior mercado atualmente nos Estados Unidos, Canadá, Europa também, para atletas. Gente, eu estou com um livro aqui na minha frente, aqui, ó, estratégias críticas, análise crítica das estratégias nutricionais para performance esportiva e emagrecimento. Quem quer emagrecer e quem quer ter massa muscular, os insetos são um caminho, tá? Porque eles têm aqui, vocês vão olhar mais abaixo aqui, através de, como eu falei aí, do ento, ou de farinha de insetos, ou grilos desidratados, ou inteiros ou desidratados, grilos e outros insetos também. Eles são cheios de proteínas. Geralmente, em média, o dobro ou mais das carnes, de qualquer carne tradicional que vocês já ouviram falar. Eles são cheios de ômega 3, ácidos graxos, micro e macronutrientes, né? Ferro, vitaminas, etc. Lembrando, inclusive, que o ferro dos insetos, ele é o ferro M. É um ferro biodisponível, que quando você consome ele, né, você introduz ele na sua alimentação, ele não precisa ser associado a um cofator ou a uma coenzima para que o seu organismo assimila ele de forma rápida. Inclusive a proteína dos insetos é uma proteína que nós chamamos de boa e rápida digestão. Ela tem uma digestão muito mais facilitada, uma porcentagem maior de digestão do que as carnes tradicionais, então é muito indicado para atletas, tá? Bom, na gastronomia, grandes chefes já utilizaram em suas receitas. Aqui embaixo vocês estão vendo aqui, ó, o David George Gordon, é o primeiro da lista aqui. Por quê? O David George Gordon é um americano, mais conhecido como The Bug Chef. Eu coloquei aqui embaixo, ó,
Destaque David George Gordon, The Bug Chef, My Inspiration, que é a minha inspiração. Inclusive, se vocês olharem nas minhas lives, no meu Instagram, quem quiser, @Cazé Oliveira, ou agora Cazé da Bancada Sustentável, Bugs Cook, vocês vão ver que eu tenho um personagem que se chama o Bugs Cook, que eu falei no começo dessa mini aula, e ele é um personagem que tem anteninhas, né, e foi inspirado no David George Gordon. Bom, tem o David Fowry, que é francês, a Ana, que é também uma americana, da Forento. Na Suíça tem bastante gente, tem André Pimentel do SBT, o René Redesip do restaurante Noma, que é um dos restaurantes mais caros do mundo. Aliás, numa jogada genial de marketing, o René Redesip, ele fechou o Noma para abrir no ano seguinte e com insetos no cardápio fez um sucesso tremendo. Alex Atala, que foi um dos meus professores, do Dom, ele tem nas suas receitas e seu cardápio as formigas da Amazônia, né? Aqui Cazé Oliveira, Bugs Cook, a Nina Oliveira, que é uma gastróloga também de São Paulo, Master Bug da Itália, Chef PV dos Estados Unidos, Dona Brasil. Eu gosto de trazer também a Dona Brasil, porque a Dona Brasil é uma chefe cozinheira do Amazonas, que ela inspirou chefes do mundo inteiro, né? Inclusive o pessoal do Food Lab da Escandinávia veio para o Brasil. Aqui nós temos o Jungla também, da Escandinávia, o Dr. Rossano Linassi, que é um professor do Instituto Federal também de Santa Catarina, catarinense, Maurício Santi, ele basicamente trabalha com comida tailandesa, Leandro Nunes, e o Felipe Schader, né, de São Paulo. Então são grandes chefes, para vocês verem que é um assunto e um tema muito explorado e muito atual. Bom, os insetos eles podem ser inseridos na alimentação como acompanhamento ou como prato principal. E eles são prato principal, gente, de cerca de 2 bilhões de pessoas, nacionais e internacionais, pessoas do Brasil e do mundo inteiro, né, e como componentes em diversos produtos processados. Tá? Aqui embaixo vocês estão vendo algumas receitas com eles como acompanhamento. Algumas dessas receitas aí, principalmente essas 3 últimas aqui, são do Maurício Santi, tá? Do chefe Maurício Santi. Bom, famosinhos e inspiradores, eu gosto muito de falar isso porque existem os chefes, né, que utilizam insetos em suas receitas, mas não com tanta frequência, né, por serem mais exóticos, mas por serem exóticos na verdade, né. Porém não, Dona Brasil, ela tem insetos no cardápio o ano todo. Ela está na região lá de São Gabriel da Cachoeira, bem longe por sinal, lá na floresta amazônica, mas quem tiver um dia oportunidade vai se encantar. A Dona Brasil, aliás, encantou chefes renomados e viajou o mundo. Aqui embaixo à sua esquerda a foto do Alex Atala, meu professor, e o Olivier, que tem em seu site também a receita de farofa de içá, tá? Muito bacana. Bom, vamos lá. Embasamento científico. Gente, se vocês procurarem sobre insetos alimentícios, principalmente gafanhotos, como aporte nutricional, vocês vão achar aí, basicamente, em todas as principais bibliotecas de saúde, BIREME e outras aí, sobre o tema, porque há muito produção científica. Eu costumo até falar que existem muitos trabalhos, mas nós temos que aumentar as publicações, tá? Focando sempre na qualidade e não na quantidade, tá? A comunidade científica ela é muito interessada e atuante. Aqui, por exemplo, aqui, ó, cientista aposta em insetos como alimentos do futuro, ricas fontes proteicas. Esse aqui é da Universidade Federal de Grande Dourados, né? E pesquisadoras desenvolvem barrinhas alimentícias feitas com insetos e garanta que é muito bom. Gente, eu garanto, é muito bom. Tá? Bom, e aí, a partir de todo esse panorama, e é bom lembrar de um fato que acabou gerando uma grande movimentação nesse sentido aqui no Brasil. A FAO, em 2013, ela lançou o alerta de que a segurança alimentar do planeta estava ameaçada, né? E que
em 2050 nós íamos ter aí, né, um grande problema alimentar, como alimentar 10 bilhões de pessoas, e ela já imediatamente lançou o alerta sobre a segurança alimentar, que estaria ameaçada, e nessa época já começou, né, o surgimento de novos mercados, né, com o surgimento desses novos mercados e debates nas redes sociais começaram a acontecer. E em 2015 foi criada a Asbrace, Associação Brasileira dos Criadores de Insetos. Sim, existe uma associação para isso. E alguns especialistas, os principais, aliás, são esses três das fotos, que sou eu, o Gilberto Schickler, que é um zootecnista, que criou uma das primeiras biofábricas com selo do MAPA no Brasil, que é a Nutrinsecta de Betim, lá em Minas Gerais. E esse aqui é o professor Heraldo Medeiros, que eu já falei anteriormente, e não tem a foto aqui, mas tem uma pessoa que é muito importante, e eu preciso citar ela, que é a doutora Vivian Sandoval, que é uma colombiana que estava no Brasil. Nós quatro começamos esses debates, eu, o Gilberto Schickler, na verdade, zootecnista, o doutor Heraldo Medeiros e a doutora Vivian Sandoval, que hoje está na Austrália, trabalhando também nessa área. Bom, vamos lá. A Asbrace, ela tem alguns compromissos muito importantes, lembrando, primeiro, que é o ambiental, através de água e resíduos, e é muito importante lembrar que os insetos consomem muitas vezes menos água do que os animais, do que a cadeia produtiva de alimento de outras fontes animais. Para vocês terem uma ideia, para se produzir 1 quilo de carne bovina, algo em torno de 8.000 litros de água para produzir 1 quilo de proteína bovina, enquanto que os insetos, muito pouquíssimos. Os insetos, para vocês terem uma ideia, eles consomem, alguns conseguem até tirar da umidade relativa do ar, se o ambiente estiver bem umidificado, mas a fonte de água da maioria dos insetos é uma fonte de vegetal, por exemplo. Você pode colocar um legume e ele vai tirar a fonte de água que ele precisa ali. Então, é muito, muito, muito pouco, né? Assim, existem vários estudos, mas é uma média aí de 8 a 10 litros de água, né, para produzir 1 quilo de proteína. Também tem a questão social. A criação de insetos pode ajudar no combate à fome e também geração de renda para muitas famílias. O econômico, sem dúvida, esse para o agronegócio precisa ter retorno comercial, e os insetos dão esse retorno. Inclusive, muitas famílias vivem do comércio de insetos no Brasil e no mundo. Tá? Então, a Asbrace também, um dos compromissos é fomentar a pesquisa e publicações científicas, e o compromisso com as boas práticas e criação e higiene sanitária. É muito importante lembrar, gente, que não é para sair pegando insetos, colhendo insetos da natureza, mesmo porque precisa de autorização especial para capturar, principalmente os nativos, né, da nossa natureza, mas eles são criados aí em biofábricas com padrão alimentar, inclusive para humanos. Tá? Bom, as perspectivas desse mercado, nós costumamos dizer que o começo do mercado, ele ainda, desde 2015, nós já estamos aí em 5 anos, ele é um mercado pequeno e com preços incompatíveis. Se vocês imaginarem aí, eu vou falar para vocês o preço hoje. Hoje a gente consegue vender 1 quilo de tenebro a R$ 450, de 380 a 400 e pouco o quilo. Então, comparando com 1 quilo de carne, fica inviável até de você começar a introduzir na sua dieta. Tá? Então, os preços são complicados. E hoje a união e associação torna o mercado mais otimista. Né? Eu vou até colocar aqui só para vocês terem uma ideia até da evolução dos preços, mas ainda caros. Produzir insetos em pequena quantidade e transformá-los em alimento é um processo custoso. Preço final por quilo. Se a gente for lembrar, vou mostrar para vocês até aqui, preços de 2016 a 2020, a ação R$ 1,92 a R$ 6,00 o quilo. Não é tão caro produzir. Por quê? Com 1,5 kg de ração em média, você produz 1 kg de insetos, 1 kg de proteína de insetos. E se você falar que gastou aqui mais ou menos, vamos supor que seja R$ 6,00 o quilo da ração. Então,
mais R$ 3,00, 9, que você gastou, vamos arredondar para 10 para produzir 1 quilo. E na época que 2016 a 200 e hoje a 400, realmente nota-se um ganho extraordinário. Mas tem que lembrar que você precisa ter escala e você precisa ter funcionários e uma série de coisas. Então, lembrando aqui, ó, carne bovina, na época, aí a gente fala aí, revista Época aqui, ó, de 2011, R$ 20 o quilo de carne. Hoje, estourando uma carne muito boa aí, chega aí, acho que é uns 50, 60 aí, né? Então, lembrando também, inclusive aqui, ó, tem substrato para tenebras aqui, para vocês terem uma ideia, né? Ó, 1 quilo a 1,92 aqui, nessa época aí, tá? Bom, lembrando que os insetos, eles são bioeficientes na conversão de biomassa. Como eu falei agora há pouco, em média eles precisam de 1,5 kg de ração para produzir 1 kg de proteína, enquanto os bovinos de 12 a 15 para a produção de 1 kg de proteína. Então vocês imaginam que hoje a grande parte de grãos que se produz no planeta é destinado à ração animal. E você poderia alocar isso para ajudar no combate à fome também. Então não é só o consumo de insetos direto. Você pode também utilizar nessa questão. Você vai ter, com o aumento de consumo de insetos, menos ação direcionada para um alimento, né, humano. Bom, são boas as perspectivas, mas grandes os desafios. Tá? E os principais entraves, podemos dizer, que é tornar, principalmente para o consumo humano, né, tornar o produto mais atraente para os consumidores dos segmentos humanos e animal. E também a nossa legislação é muito complicada. Por exemplo, você pode fazer, além da ração tradicional, cookies e uma série de coisas para os bichinhos e também tornar mais atraente para o consumo humano. E a legislação, os insetos eles são vistos basicamente até como pragas. E a legislação ela é muito complicada para você trabalhar. Estamos, a Asbrace, em contato permanente com os órgãos aí, de legislatórios, legislativos, e a gente está conseguindo grandes avanços. Em breve teremos boas novidades aí. Então, e a pesquisa, várias pesquisas, uma específica que eu gosto de citar, que ela mostra que há abertura na mente das pessoas. Essa pesquisa aqui, né, da Kansas State University, ela fez pesquisas no mundo inteiro. Se houvesse a inserção de insetos na sua alimentação tradicional, principalmente em maneira processada, qual seria a aceitação disso? Então, aqui, os maiores países com aceitação, por exemplo, foram europeus, americanos e africanos. E o Brasil consta em quarto, e depois os países asiáticos. Aliás, os países asiáticos são muito lembrados. Quando se fala em insetos alimentícios, logo vem à cabeça China. Mas, de maneira processada, os países orientais estão bem abaixo. Né? Os maiores consumidores são os europeus, seguidos dos Estados Unidos, de toda a América aqui. Então, com certeza, existe um grande consumo de países que não sejam os orientais. Os orientais, inclusive, a grande maioria deles come os insetos inteiros. E isso não está nas nossas culturas. Como melhorar isso? Então, o segredo é automatizar para ter um aumento de produção e o preço abaixar. Logística, ajudar as transportadoras, e o governo precisa colaborar um pouco com isso também. Eu coloquei ajudar as transportadoras e governo a achar os caminhos para que a gente possa trabalhar melhor essa logística. Produtos com preços mais competitivos e popularizar a fronte da proteína. Nós acreditamos que a mídia seria um caminho. Tá? Fortalecer o intercâmbio de informações, Brasil, América Latina em geral, Estados Unidos, Holanda, e desses principais mercados. E fazer, como eu mostrei aqui os livros, confeccionar mais literatura, livros, informes, e incentivar novos pesquisadores, principalmente, né, os doutores, mestres aí, e professores em geral, orientando essa nova geração. Bom, legislação em países. Muito bacana falar um pouco sobre isso, porque para a alimentação animal
que é o foco do agronegócio, principalmente, né, para animais de abate, já está totalmente regulamentado. Se vocês pegarem no sistema, né, de cadastramento do MAPA, a grande maioria dos insetos alimentícios criados no Brasil já estão lá, né, no sistema, né, de registro. Aqui eu costumo mostrar a Senasa, aqui, que é um órgão semelhante ao MAPA argentino. Eu estive lá também em fevereiro do ano passado para fazer um trabalho em conjunto Brasil-Argentina, para que a Argentina também pudesse inserir, né, os insetos alimentícios lá. Aqui, European Food Safety Authority, que é o órgão europeu, FoodIA americano, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e todos esses órgãos já têm resoluções, né, sobre o consumo de insetos, e na grande maioria deles o inseto ele é considerado um novo alimento ou novo ingrediente, tá? Mas esses insetos que estão na lista dos insetos alimentícios e são totalmente seguros, eles são liberados por essas agências. No Brasil existem cerca de 4 espécies liberadas pela Anvisa, lembrando que nenhum desses órgãos vai liberar a palavra inseto, mas sim os componentes, como eu falei lá, de quitosana, taurina e outros, né, o corante carmim, entre outros, que são os componentes dos insetos. E aqui embaixo eu gosto de trazer também World Edible Insect Day, que é Dia Mundial dos Insetos Comestíveis, que ele ocorre no dia 23 de outubro e é comemorado no mundo inteiro. Tá? Bom, vamos para as considerações finais. É claro que essa é uma mini aula, é uma aula que a gente tenta condensar o máximo de informações, porque o assunto, para vocês terem uma ideia, é o assunto de um semestre inteiro, né? A gente está tentando aqui, nesse segundo Sinta, resumir nessa mini aula para que vocês tenham interesse e vão buscar aí a especialização. Bom, hoje a Asbrace conta com associados em 10 estados brasileiros. E ela mantém contato permanente com órgãos públicos para a regulamentação do setor. Tá? Participa de feiras, como, ou através, agora principalmente online, como a de Venlo, na Itália, congressos como o congresso da SEB em Maceió, e nós tivemos também o primeiro congresso brasileiro de insetos alimentícios, o Insetec 2019, lá na UFMG Campus Montes Claros. Foi um sucesso com a presença de pessoas de 5 países diferentes, foi muito bacana. E vamos ter também o Insetec 2021, que será junto com o SEB, e vai ser lá em Fortaleza. Então aguardo vocês no Insetec 2021, não percam que vai ser um grande evento. Tá? E também, além disso, fomenta a troca de informações entre os associados e encontros anuais para estreitar as relações. Esse aqui que vocês estão vendo aqui embaixo aqui é um dos encontros, né, uma foto dos encontros, um dos primeiros encontros que ocorreram aqui na Universidade São Camilo, campus Ipiranga. São Camilo gentilmente nos cedeu espaço, foi um congresso maravilhoso. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que se seguraram aí, né? Não é fácil você ficar tanto tempo, principalmente online, sem uma interação com o aluno. Eu gosto muito da aula presencial, porque você fala, pergunta, e é muito bacana, e você consegue ter uma interação. Mas, de antemão, esse é o meu contato, asbrace.org@gmail.com. Lembra sempre, quando você enviar um e-mail para pedir informações sobre como se associar ou sobre qualquer coisa, menciona que participou dessa mini aula aqui no Sinta, né? Eu agradeço aos organizadores desse evento e ao Instituto Federal Baiano, Campus Guanambi, por essa oportunidade de apresentar para vocês esse tema tão cativante. Muito obrigado e até a próxima aula.